Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos, Jova aqui. Hoje eu quero fazer um desabafo nesse vídeo aqui. Eu quero entender o que está acontecendo. E eu quero saber a opinião de vocês também, tá? A gente vai fazer um desabafo aqui, vamos falar sobre esse tema que é polêmico, tá? Vamos falar também aí do possível retorno do Lucas na sexta-feira contra o Fortaleza, tá? Falar um pouquinho da vitória do São Paulo ontem, que poderia ter garantido a classificação ontem, né? Não garantiu e vai passar sufoco lá. Não era para passar sufoco, todo respeito ao Náutico, não deveria passar sufoco com o time que está na Série C, inclusive na zona de rebaixamento da Série C, né? Mas passou. Enfim. Mas eu quero focar nesse vídeo num desabafo aqui, porque eu só tô vendo o São Paulo ser prejudicado. Eu não tô vendo o jogador, treinador, torcedor também é prejudicado. Se o time é prejudicado, o torcedor é. Eu quero entender o que está acontecendo, cara. Então eu vou fazer um desabafo aqui, vou pedir a opinião de todos vocês aí. Tá bom? Antes de tudo aí, galera, deixa o triplo C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa aí. Beleza? Acione a draga da sininha também, que é muito importante. Ok? Bom, vamos lá, galera. Tô deixando na descrição o link, o telefone direto da parceira Sal do Alfa Shopping. Beleza? Cheio de promoções novas na loja, tá? Teve o lançamento recentemente da camisa número 2, camisa à venda na loja também, tá? Se você não puder passar pessoalmente na loja, tá? Clica no QR Code aqui, ó. Aponta a câmera do celular, clica no QR Code para se comunicar com a galera da loja, ou também tô deixando o contato do WhatsApp da Sal do Alfa Shopping na descrição, tá? Cheio de promoções lá, galera. Você pode fazer a compra pelo site, a Sal envia para qualquer lugar do mundo. E quando você tiver aquele tempinho, dá uma passadinha também, né, na loja para conhecer a loja, além de ver as promoções com seus próprios olhos. Beleza, galera? Parceira Sal do Alfa Shopping aí, QR Code e WhatsApp da loja na descrição, ok? Bom, vamos lá, galera. O vídeo vai polêmico, acho que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. A gente precisa conversar aqui, tá? São Paulo venceu ontem o Náutico por 2-1 de virada, tá? Como sempre, o São Paulo passa sufoco contra qualquer time, tá? Ontem, com todo respeito ao Náutico, o São Paulo deveria ter conseguido já, né, abrir uma vantagem legal para descansar os jogadores no jogo de volta contra o Náutico, mas não foi isso que aconteceu. Inclusive, saímos atrás no placar, tá? E o São Paulo só conseguiu a vitória por 2-1. Aquele toquezinho, né? Os volantes tendo que criar jogadas, porque a gente não tinha meia mais uma vez. E essa é a polêmica desse vídeo. Quero conversar com vocês a respeito disso. Tá? O São Paulo, mais uma vez, sem meia. Não porque o São Paulo não tem meia no elenco. Não é por conta disso. São Paulo tem meia no elenco. Na ausência do Oscar, aliás, nem o Oscar também estava jogando de meia, né? É por isso que eu tô cabreiro com essa questão do Luciano no meio. Será que é culpa só do treinador mesmo? Será que ele não tá tendo ordem de alguém lá de cima para botar o Luciano como meia, para inflar o ego do jogador? Será que o São Paulo tá devendo pro empresário do jogador? O que tá acontecendo? Por que essa insistência asquerosa do Luciano no meio? Eu quero entender isso, gente. Porque ontem, no jogo de ontem, para mim ficou claro, eu até mostrei no vídeo de pós-jogo para vocês, o campinho, o que estava acontecendo, tá? O São Paulo estava com o André Silva de centroavante e o Luciano, teoricamente, na teoria ele entrou como meia, e entrou, ele foi escalado como meia, tá? Só que na prática o Luciano estava jogando como se fosse um centroavante. Tanto é verdade que ele e André Silva estavam batendo cabeça. André Silva aqui um pouquinho mais adiantado e logo, né, o Luciano próximo a André Silva. Então a gente ficou com dois jogadores dentro da área lá, André Silva e Luciano, né? Como se tivesse com dois centroavantes, mas isso na prática. Só que na teoria o Luciano foi escalado como meia. Então o que acontecia? Como a gente não tinha um meia para preencher aquele campo, a gente não estava com meia, o Luciano não tem DNA de meia, ele nunca foi meia na carreira, é só aqui nessa baderna chamando São Paulo Futebol Clube, que o jogador escolhe onde quer jogar. Isso já aconteceu na gestão Leco, quando o senhor Daniel Alves, o tantão do caralho nojento,
queria se escalar como meia, queria jogar de meia, e se jogava de meia porque ele queria. E na gestão Leco isso, e na gestão Casares é igual ao Luciano. Você vê que é um clube completamente sem comando, sem departamento de futebol. É um departamento de futebol formado por porra de conselheiro. Então não tem como dar certo essa porra. Quem manda lá os jogadores, tá? Então eu fico pensando, cara, será que também é justo a gente só falar que é o treinador que é responsável por escalar o Luciano de meia? Será que não tá tendo alguma raposa fiopuda enchendo o saco do treinador no ouvido dele para escalar o seu Luciano como meia? Porque, cara, eu fico no benefício da dúvida. Porque, cara, não é possível que o treinador seja tão burro. E ontem, mais uma vez, foi provado pelo próprio jogador que ele, dentro da área, ele pode fazer diferença. Ele é um excelente finalizador e sabe cabecear também, tá? Com a perna esquerda, pelo menos, ele finaliza bem, né? Com a direita, nem tanto. E ficou provado, dentro da área, ele sabe que lá é o lugar dele. O Luciano é um jogador finalizador. Ele não é um jogador de criação. Porra, não é possível que alguém dentro desse clube não tenha compreendido isso. Por mais que o Zubeldia não seja nenhum primor de treinador, ele não é treinador pro tamanho de São Paulo, mas não é possível que ele seja burro a esse extremo de não perceber que o Luciano, como meia, se transforma num jogador nota 2 e atrapalha o meio-campo do São Paulo fluir. Como um atacante, ele é um cara nota 7. Então, espera aí, você tira ele da posição dele, onde ele rende jogador nota 7, para ele jogar numa posição que torna ele um jogador nota 2. Qual a justificativa disso? E sabe o que é o pior? Não só atrapalha o jogador, o Luciano, como atrapalha os companheiros e atrapalha o São Paulo. Porque ontem o Zubeldia deslocou Matheus Alves, que vinha jogando muito como meia, pra porra da esquerda. E o menino sumiu. Aí eu vi comentários da Enzolândia, né? Eu ouvi comentários da Isolândia falando que o Alves, tá vendo? O Alves não é tudo isso, não. Partida medonha, não pode ser titular. Eu ouvi isso. É aqueles, né? É aqueles galerinha do Luciano, que é queimar o Alves, porque o Alves, né? O Alves é o meia que colocou o Luciano em alguns jogos no banco. Aliás, a Isolândia teve orgasmo ontem, né? Tá vendo aí como ele é decisivo? Ah, vai cagar, porra. É jogo contra o Náutico, Série C, porra. O que o Luciano decidiu contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o ano passado, contra o Botafogo na Libertadores? Vão cagar, porra. Olha a defesa do Náutico lá, porra. A gente ajunta aqui, ó, no chat desse vídeo aqui, ajunta 90% do chat faria gol naquele time do Náutico ontem. O André Silva também perdeu uns gols, pelo amor de Deus, né, André Silva? Então, gente, para com isso. Decisivo porra nenhuma. Ele se dá bem contra esses times aí. Mas a área é o lugar dele, né? É o lugar que ele rende. Agora para não fugir do foco aqui, por que essa insistência asquerosa do Luciano no meio? Eu quero entender. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que é só os treinadores? Que os treinadores fazem isso porque eles são burros? Ou porque deve ter alguém buzinando no ouvido deles? Sabe? Eu vou explicar para vocês aqui. Não é só o Zubeldia que fez isso. O Rogério Ceni lá atrás fazia. Colocava o Luciano como meia. Ah, foi o Rogério que deu a 10 pro Luciano. Não foi o Rogério que deu a 10. Foi essa direção merda que a gente tem aí. O Rogério escalava ele como meia. Assim como o próprio Dorival Júnior. Ah, mas na Copa do Brasil ele tirou o Luciano, botou no banco e o São Paulo foi campeão. Jovem, sim. Só que quando acabou a Copa do Brasil, o Dorival já colocou o Luciano como meia também. Vocês estão entendendo? Rogério Ceni, Dorival, Carpini fazia a mesma coisa e agora o Zubeldia. 4 treinadores escalando o Luciano como meia. Vai me falar que os 4 são burros? Não entende futebol? Eu acho que tem alguma coisa acontecendo internamente lá e mantém essa cadeira cativa para o jogador no meio campo. O que é, eu não sei. Mas um dia eu vou descobrir. O que é essa frescura do caralho dentro desse clube, tá? Que você prejudica a atuação de outros jogadores, você às vezes prejudica o resultado para inflar o ego do jogador para jogar como meia. Porque não é possível, cara.
Não foi só com o Alves que ele fez isso. Improvisar na esquerda para o Luciano jogar como meia, não. O próprio Oscar, o Zubeldia transformou ele em meia esquerda, em ponta esquerda e até em volante para manter o Luciano como meia. Ontem foi a vez do Alves. E o Alves que estava rendendo muito no meio campo. Então você tira aquele cara que estava fazendo o meio campo fluir para botar o Luciano como meia de mentira no meio. E na prática ele não faz a função de meia. Na prática ele faz uma função como se fosse um centroavante. Tanto é verdade que a maioria dos cruzamentos na área ontem, quem estava dentro da área era o Luciano e não era o André Silva. Porque o DNA dele, Luciano, é DNA de atacante, de finalizador, de finalizador, não de jogador de criação. E não é possível que todos os treinadores são burros, não entendem isso. Deve ter alguém buzinando lá. Aí eu quero perguntar para vocês, o que acontece no São Paulo? Vocês acham que a culpa é meramente do treinador ou tem alguma raposa lá buzinando no ouvido do treinador para escalar o Luciano como meia? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários que eu vou ler comentário por comentário. Porque gente, eu achei que era só teimosia do Zubeldia. Mas ontem, cara, eu percebi que não é. Não é só teimosia do Zubeldia. Porque não é possível. Até o Alves, que estava bem como meia, já foi deslocado para jogar improvisado para o Luciano jogar como meia. Tem alguma coisa acontecendo aí dentro. Eu acho que o jogador fica milindrado quando fica no banco, né? Eu acredito que seja isso, não estou falando que é verdade. Deve conversar lá dentro. Não sei se o São Paulo deve ou não deve dinheiro para o empresário dele. E é feito à vontade do jogador. Não dá para provar isso, a gente não tem certeza, mas que me fica parecendo com um cheirinho disso daí, sim. O jogador fica milindrado porque saiu do meio, saiu do time, dá uma chorada no empresário, empresário vai na direção na ouvido da direção, que aliás deve estar devendo dinheiro para o empresário, aí o treinador é obrigado a fazer uma merda dessa daí. Porque não é possível, não tem outra explicação, cara. Não tem outra explicação. Não tem como afirmar isso, mas que fico com uma ideia que isso acontece no São Paulo, eu fico. O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês nos comentários, que é algo asqueroso. É asqueroso você improvisar os meias de verdade, os meias de ofício, para um cara que não é meia jogar como meia. Aí o que acontece? Você perde o potencial do meia, que é deslocado, seja o Oscar ou o Matheus Alves, você desperdiça esses jogadores, tá? Você desperdiça um Luciano jogando como atacante para ele jogar como meia, que nunca foi a posição dele. Ou seja, quem está saindo prejudicado nisso? É o jogador? O companheiro, sim. Matheus Alves ou Oscar, sim. O Luciano não é, porque tá inflando o ego dele jogando como 10. Vou responder quem está sendo prejudicado. São Paulo Futebol Clube e, consequentemente, sua torcida. E isso, essa assistência asquerosa, já fez o São Paulo perder muitos pontos em competições, tá? Ontem era um jogo muito fácil. Era um jogo muito fácil contra um time que está na Série C, está na zona de rebaixamento da Série C. E acabou, mesmo assim, com todo esse erro ontem de improvisação para inflar o ego do jogador, foi possível o São Paulo ganhar. Agora faça isso num jogo mais difícil, vocês vão ver se a gente vai ganhar. Vai jogar o resultado no lixo. Para inflar o ego de um jogador, quer dizer que a vontade do jogador prevalece ao escudo, à camisa do São Paulo, vai cagar no mato, eu nunca vou me calar. Para com essa porra! Eu acho que não é só o treinador, não, cara. Alguém deve estar buzinando no ouvido do treinador, porque isso já está virando algo asqueroso. Já prejudicaram o Oscar, transformando o Oscar em ponta, transformando o Oscar em meia. Aliás, num clássico contra o Palmeiras, colocaram o Oscar como volante para o Luciano jogar de meia. Isso é uma piada, cara. Isso é uma piada. Nenhum clube do Brasil ele seria meia, mas aqui é. Vai entender o porquê. Eu gostaria de saber o porquê. Me ajuda aí, galera. O que vocês acham? Tem raposa fiopuda no ouvido dos treinadores para escalar ele como meia? Responde para mim. Responde aí. Deixa aí nos comentários, tá? Tá um nojo isso já. Tá um nojo. Bom,
Notícia boa, galera, é que o Lucas está treinando já, né? Está liberado para atuar pelo São Paulo já no jogo contra o Fortaleza na sexta-feira. Beleza? Inclusive fez treino coletivo com o elenco hoje, né? Que seja bem-vindo o Lucas aí, tá fazendo falta, né? Ainda mais se for para não fazer essa merda de colocar o Luciano, mas eles mexem todo no padrão tático da equipe para encaixar o Luciano lá. É impressionante, cara. O time tá se encaixando, né? O time tá se encontrando nas competições, aí eles não aguentam. Não sei o que acontece, se vai alguém buzinar no ouvido do treinador. O treinador é obrigado a mudar taticamente toda a equipe para encaixar o Luciano no meio. Isso vai levar a temporada do São Paulo no lixo. Eu falei isso ano passado e aconteceu. E tô falando de novo. Essa insistência asquerosa com o Luciano no meio vai jogar mais uma temporada no lixo, hein? Já tô falando novamente antes de acontecer a merda aqui. Tá? Então o Lucas estará à disposição no jogo aí contra o Fortaleza. E o Rian Francisco, gente? Menino entrou no finalzinho do jogo ontem. Aliás, ele manteve o André Silva, né? Ou seja, o moleque não estava como centroavante, jogou pouco, e com o André Silva e Luciano batendo cabeça com ele lá. O Luciano jogou o jogo todo ontem. Não consegue aproveitar. O André Silva estava tão mal no jogo ontem. Porra, por que não sacou o André Silva e botou o Rian? Acabou. Mas aí faz um marabalismo, né? Tira o menino aí que estava dando profundidade para o São Paulo, que era o Lucas Ferreira, para colocar o Rian Francisco. Manteve André Silva, Luciano e o Rian. Os três batendo cabeça para saber quem era o centroavante ontem. O André Silva até que saiu, né? Eu acho que saiu no decorrer das alterações, ele acabou saindo ontem. Mas é isso, gente. É isso, tá? Agora, olha, cara, tá difícil, hein? Tá difícil acompanhar essas cagadas aí, né? Eu não sei, velho. Eu não sei o que acontece, Luciano, São Paulo aí, que ele não pode sair do meio campo do São Paulo. Eu não entendo, cara. Chega a ser asqueroso, né? E chega a ser chato, cara. Eu não aguento mais falar sobre esse erro. Eu não aguento, velho. Calendário do São Paulo. Sexta-feira, galera, tá? São Paulo enfrenta o Fortaleza no Morumbi às 21h30. Que horário, hein, CBF? Puta merda, hein? Sexta-feira, 21h30. Puta merda, hein? Aí tem Libertadores na terça-feira, galera, tá? São Paulo vai jogar contra o Alianza Lima fora às 19 horas, tá? Aí, domingo, dia 11/5, Arena Barueri, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, mando do Palmeiras. Tá? Os 3 próximos jogos do São Paulo aí. Sexta, terça e final de semana contra o Palmeiras. Beleza? Pegou aí? Deixa o triplo C aí, galera. Curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. Forte abraço.